Boa noite, ouvintes. Sejam todas e todos muito bem-vindos ao Escute o Tom. Continuamos com o nosso especial de férias em nosso programa que fala sobre temas que atravessam as ciências da saúde. Lembrando que todas as quartas-feiras, o Escute o Tom é um espaço de conversa, aprendizado e troca, onde discutimos temas essenciais para compreender a saúde da população negra. Hoje, no especial de férias, aqui quem fala sou eu, Larissa Lima. E eu, Kenner Vargas. E no episódio de hoje, vamos ter uma conversa sobre o tema, onde o tambor chama, o corpo responde. Carnaval, quando pertencer, também é cuidar. Tudo isso como convidada muito especial. Estamos aqui com Priscila Costa. Priscila é trabalhadora da cultura na cidade de Uberlândia, produtora, gestora cultural, curadora e cerimonialista, com atuação voltada à preservação das culturas populares, especialmente o carnaval, o congado e as danças urbanas. É técnica em eventos, jornalista e especialista em história e cultura africana e afro-brasileira. É porta-bandeira da Escola de Samba Tabajara desde 1997 e foi presidente da agremiação em 2010 e 2011, além de atuar na diretoria cultural e de comunicação da escola desde 2023, mantendo a atuação ativa na preservação da memória do carnaval em Uberlândia. É fundadora de uma agência de viagem e eventos, Costa e Viagem, onde há mais de 10 anos realiza excursões culturais e experiências imersivas. Em 2015, recebeu o diploma Grande Otelo, maior honraria concedida pelo Legislativo Municipal para agentes culturais. Em 2023, foi coroada Rainha do Congado, e em 2024 recebeu o prêmio Mulheres Negras Movem a Terra. Também atua como assessora parlamentar e recentemente está cursando a pós-graduação em Produção Cultural, Arte e Entretenimento, e a formação em Memória e História de Vida. Que currículo, hein? Priscila, é uma alegria enorme ter você aqui com a gente essa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu que estou muito feliz, muito agradecida. Fiquei muito contente de receber o convite. Mais contente ainda de ler a forma que vocês me enviaram, né? Que ouviram falar da minha história. Foi algo que no momento mexeu particularmente comigo. Estou muito feliz de poder contar um pouquinho dessa minha experiência e vivência com o carnaval e com a cultura. Muito obrigada por abrir esse espaço. A gente agradece, a honra é nossa de te receber. Priscila, então para começar nossa conversa, antes de falar de carnaval como evento ou pesquisa, eu queria te ouvir de forma pessoal. Qual é a sua primeira memória afetiva com o carnaval? Onde você estava e o que sentiu naquele momento? Qual é que você guarda aí? Todas as memórias afetivas do carnaval, elas me remetem à minha mãe. A minha mãe era uma grande apaixonada com o carnaval. Eu tenho uma história pessoal com a Escola de Samba Tabajara. O meu avô esteve na reunião de fundação. O mestre Lotinho, junto com o irmão dele, reuniu 9 pessoas do bairro. Eles eram 9 moradores do bairro Patrimônio, para fundar a escola lá em 1954. E aí o meu avô fez parte dessa fundação. E a minha mãe veio, né, apaixonada nesse carnaval e nos levou para esse processo desde sempre. Eu lembro que desde muito pequena a gente se aprontava para ir para os ensaios e isso sempre foi motivo de muito contentamento. A minha mãe gostava muito de dançar, era muito ativa. E aí, toda vez que eu falo de carnaval de Tabajara, eu lembro da minha mãe. Lembro dela, de estar com ela. E cada vez que eu estou no carnaval, eu estou fazendo as coisas com a Tabajara, é como se eu sentisse a minha mãe me abraçar. A minha mãe faleceu no ano de 2001, um período de carnaval, de aneurisma cerebral aos 45 anos de idade, uma semana antes do desfile. E então, toda vez que eu tô lá, parece que eu sinto muito esse abraço dela, esse conforto, esse amparo, é meio que eu sinto o aconchego dela de estar ali naquele lugar. Então, assim, pessoalmente, o carnaval me traz essa memória afetiva. E isso eu passei para meus filhos, tô passando para meus netos, né, dessa importância, desse processo que a gente tem ali. Tanto que até meus netos já falam o carnaval os meus sobrinhos falam o carnaval da vovó Nuna. Que maravilha, algo família mesmo. Né? Sim, algo familiar mesmo, que lá na minha casa vem passando tradição e a gente vai enxergando ele como algo muito próximo e muito aconchegante para nós. Que lindo. Uma felicidade, né? Um momento de festa. Mas em que momento o carnaval deixou de ser apenas uma festa para você e passou a ser também um campo de atuação, um trabalho em que você tem responsabilidade política?
Então, em 1995, eu tinha 15 anos de idade. 95 não, 93, eu tinha 13 anos. Não, 95, perdão. Aí eu tinha 15 anos e a gente começou um processo, né, onde eu fui atuar cuidando da ala das crianças. Eu fui mãe muito jovem e aí eu não dançava mais, não desfilava mais como passista. E aí eu fui cuidar da ala das crianças. E quando eu tomei essa responsabilidade, eu enxerguei que para aquela festa ali, aquele momento que todo mundo enxergar acontecer, ele tem um lugar, algo que antecede, algo que prepara todo aquele desfile. Porque o que todo mundo enxerga do desfile, muita gente não vê que tem pessoas ali que estão segurando para aquele desfile seguir aquela métrica e seguir tudo aquilo. Desde esse momento eu enxerguei que ele tinha mais que trabalho. Né? Ele era mais que festa, ele tinha muito trabalho. Quando eu me tornei primeira porta-bandeira, eu enxerguei que também eu precisava de trabalhar para estar ali, porque eu tinha que ensaiar muito. E o que eu fizesse na avenida trazia pontuação que podia levar a escola a ganhar ou perder o carnaval, o que já aconteceu. Em ambos os fatos, a Tabajara já foi campeã, né, com nota, com auxílio de nota minha, e também já perdeu por uma questão de nota de mestre porta-bandeira também. Então, eu entendi que aquele espaço que eu ocupava dentro da escola movimentava a minha vida e a vida de várias pessoas. E, consequentemente, era o espaço de resistência do carnaval e das escolas. A Tabajara, como uma escola mais antiga, é uma escola que tem muita responsabilidade política de resistência e pertencimento na nossa cidade. Né? E cada vez que a gente consegue produzir um carnaval, levar para a avenida, a gente está deixando claro que nós somos resistência, enquanto instituições antigas que lutam para sobreviver diante de toda a diversidade que a gente enfrenta ao longo dos anos, para produzir o perfil de carnaval que a gente tem produzido. Então, desde esse período, e aí eu fui ocupando cada vez mais responsabilidades, fui trabalhando com o processo de comunicação, e depois virei porta-bandeira comunicação, e depois fui presidente, a gente veio atuando ali, sempre estando nesse processo. Tem que trabalhar para chegar e construir esse carnaval, esse momento que vocês enxergam. E esse momento que vocês enxergam de festa, ele é um grito por ocupação, um grito por espaço, um grito por resistência, um grito que fala: nós existimos e nós queremos e precisamos continuar a existir. Exatamente. Não é à toa que é uma das maiores campeãs do Carnaval de Uberlândia, não é mesmo? Sim, a Tabajara tem 71 anos de existência e nós temos mais de 30 títulos ao longo da nossa história. Né? Então, assim, nós somos, dentre eles, 13 anos nós ganhamos consecutivamente. Durante 13 anos a gente ganhou consecutivo. Para chegar nesse processo, é muito trabalho. E tem que respeitar. Tem, a gente tem lutado muito por esse processo de respeito, né? De um modo geral, a gente não quer ser tratado como melhor, a gente não se posiciona como melhor, mas a gente quer ocupar o lugar que é nosso, né? De a mais antiga, precursora, e a que tem lutado, né, ao longo dos anos, tal qual as outras, para ocupar esse espaço. Maravilha. E falando de resistência, dando uma continuidade nesse tópico que você iniciou, estudos mostram que o carnaval nasce de expressões culturais negras, mesmo tendo sido historicamente criminalizado. Como que você enxerga essa contradição entre o protagonismo e o apagamento histórico, principalmente com a população negra e como que a gente fala? A pessoa negra está em primeiro lugar aqui no carnaval como fundação mesmo, como história nossa. O que vem acontecendo, acontecer ao longo dos anos no país, né, e de uma forma, Uberlândia não ficou tão fora. O carnaval, ele nasce como uma manifestação negra, né, de pessoas negras que estão ali buscando espaço, tentando estar, viver, curtir esse carnaval. E ele foi criando outras formas, outros olhares, ele vira uma competição, ele começa a ter investimento público, investimento de outras áreas. E quando isso acontece, é comum que tem a tendência de tirar o negro desse papel principal em vários momentos, em várias situações. Então, assim, eu não quero uma rainha de bateria negra, eu prefiro, às vezes, uma rainha branca que tem um apelo popular maior. Isso a maioria acontece. Aqui em Uberlândia não tanto. Lá na Tabajara, por exemplo, a gente deixa tocar no topo de rainha de bateria algo para pessoas que sejam da escola, né? Então, tem que ser meninas que já estão com a gente na escola, que já fazem parte desse processo. Mas, historicamente, é comum
né, os negros criarem as coisas, ocuparem os espaços, e quando enxergam que aquilo economicamente vai dar visibilidade, que visualmente, globalmente e capitalmente vai dar visibilidade, vai se encostando as pessoas negras das posições de poder, das posições de destaque, né? E isso, infelizmente, é histórico-cultural no nosso país, e no Carnaval não foi diferente. Uberlândia ficou um pouco atrás disso, porque a gente, economicamente, nosso Carnaval ainda não é tão visível, né? Igual a gente enxerga fora, no eixo Rio-São Paulo, por exemplo, até lá no Amapá, situações... A Uberlândia ainda não tem isso, então a gente ainda luta muito para essa ocupação de espaços de protagonismo, permanecer nessas pessoas negras, até porque o nosso carnaval aqui de escola de samba é um carnaval tradicionalmente familiar, culturalmente familiar. Então essas famílias, em sua maioria, são pessoas negras. Ah, não tem pessoas brancas? Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que os lugares de destaque, de protagonismo, em sua maioria nas escolas, tem sido ocupado por essas pessoas, sim, né? Então, assim, vai pôr no carro? Não vai pôr só pessoas, e é isso eu tô trazendo da Tabajara. Vai ter pessoas brancas no carro? Vai. Mas nós vamos também ter pessoas negras que vão ocupar esses lugares no carro? Não, elas estarão lá porque elas fazem parte, elas são do processo, estarão ocupando esses espaços, né? Então, a gente tem... Infelizmente é histórico-cultural, mas a gente vem lutando, como a maioria das coisas, para que isso não esmague e encolha essa população negra cada dia mais dos lugares de destaque. Como você disse, tem uma resistência a todo momento. E aí, pegando esse mesmo sentido, né? O samba, os blocos, os tambores e os corpos negros, eles sempre estiveram no local, né, de centro da festa, nesse local de centro da festa. Então, porque ainda hoje é importante reafirmar que o carnaval é a tradição construída por pessoas negras? Porque, como eu disse, né, anteriormente, é comum tentar apagar as pessoas negras. Enquanto é invisibilizado, criminalizado, deixa lá os negros tomando a fama. Na hora que dá visibilidade, não, mas não é bem assim. É bem assim, sim, né? Foi criado pelos negros, foi criado por nós, por meus antepassados, pelos nossos antepassados. Eles resistiram naquela época que pudesse tomar a forma de hoje. Dando mérito também que algumas questões de gestão e administração foi trazido por pessoas não negras. Por quê? Em sua maioria, essas pessoas são detentoras do dinheiro. Então, gerir e administrar são coisas que elas sabem fazer. E, em sua maioria, nós, né, hoje não mais, graças a Deus, que a gente tem ocupado cada dia mais espaço, mas os nossos antepassados, em sua maioria, não trabalhavam com gestão, eles não tinham posses, eles não sabiam gerir nem recursos, nem... essas questões. Então, esse modelo, às vezes, de gestão, administração, foi incorporado, trazido por pessoas não negras. Mas essa estrutura de manter o chão, que a gente brinca, que é o que vai para a avenida, de escola de samba, manter o chão, ele é carregado por pessoas negras, sim. E a gente tem que deixar claro que a gente construiu e a gente ocupou esse espaço que a gente quer estar lá, né? A gente quer estar nos lugares que não tem um destaque, mas também nos que tem um destaque. Porque agora que ficou bom, a gente vai ficar no segundo plano? Não, então a gente vai ficar no primeiro e no segundo também, né? Mais ou menos. E é isso, eu acho que essa presença e saber da resistência, principalmente que a Tabajara faz aqui em Uberlândia, na nossa região, é muito importante, porque eu acho que isso foge dos nossos olhos, né? Quando a gente que não... Estamos dentro, digo por mim, que não está dentro do carnaval mesmo, da organização, mas vejo acontecer, a gente às vezes fica sem entender porque que no destaque, às vezes a gente não vê a gente ali, mas sabe que durante o processo do ano inteiro foi pessoa negra que esteve ali e que está ali, que deveria ter o nome em destaque. Então, saber que aqui mantém essa tradição e mantém esse orgulho por um trabalho que é nosso, que surgiu com pessoas negras e se mantém assim, e temos orgulho disso e vamos resistir. Isso é muito importante, é bonito de ver. O processo é esse, né? De tentar estar nesses lugares de destaque. Eu brinco muito que eu sou, lá na Tabajara, eu sou a chata, que brinca por tudo da comunidade. E por muito tempo, eu era incomodada de ser chamada de chata. Depois eu passei a não incomodar. Realmente eu sou chata, porque... Em que sentido que eu sou chata? Quando eu acredito que algo seja válido e a gente precisa de brigar, eu vou brigar por aquilo insistentemente.
E às vezes incansavelmente. Isso cansa as pessoas. Aí é fácil, né, chamar de chata. Mas eu brinco assim, não, vai montar carro. Então tá, vamos montar carro. Qual que é a estrutura do carro? Ah, mas fulano, ciclano desfila. E, não, vai, fulano, ciclano vai. E aí, não, vamos, né, dividir. Mas vamos priorizar essas pessoas que estão aqui a todo tempo. Isso é bem importante ser feito, né? Com certeza. Sim. E agora você tinha citado esse carnaval se tornando um produto, né? Esse carnaval que passa a ser vendido. E existe essa diferença entre o carnaval que nasce da comunidade e o carnaval que vira produto. E o que se perde nesse caminho? O que é que tem que tomar cuidado para não deixar ser apagado e o que é que costuma se perder no caminho? Eu acredito que geralmente se perde a essência dessa questão. Quando o carnaval é enxergado apenas como produto, você trabalha nas pessoas um processo de eu vou fazer, construir, eu tenho que ir lá ganhar a todo custo e pronto. A ideia, não que não seja ganhar, porque a gente produz um carnaval que tem uma competição. E é óbvio que, igual a Tabajara, todas as demais escolas produzem um carnaval para ganhar. A gente produz isso, mas a gente não pode perder no processo esse vínculo que a gente tem enquanto dentro da nossa escola e fora dela. Eu não posso competir com as pessoas, eu até tenho falado muito, o ano passado a gente fez o lançamento do nosso enredo lá no Teatro do Nininha Rocha. E a gente convidou todas as outras escolas para participarem. E as escolas foram, né? Todas as outras escolas, nós somos 7 escolas de samba em Uberlândia. E eu falei algo lá que eu tenho falado ao longo dos anos. Nós não somos inimigos, pelo contrário. Nós somos amigos e somos irmãos de uma mesma causa. A gente é adversário nos 50 minutos de avenida que a gente desfila. Naquele momento eu sou adversário do outro. Eu saio dali, a gente está lutando pela mesma causa e a gente se encontra no carnaval, a gente se encontra no congado, a gente se encontra nas festas de samba, a gente se encontra nas festas de terreiro, que em sua maioria estamos todos nesses meios. Então, não pode deixar se perder esse processo. E por algum tempo, aqui em Uberlândia, a gente chegou a perder isso. A gente começou a se enxergar como inimigo. E isso faz mal para o todo do carnaval. Que aí fica mais fácil para que os ataques externos possam nos destruir. Quando a gente não fala a mesma língua, era comum as pessoas falarem assim, não, reunião daqui, povo de escola de samba, eles brigam o tempo inteiro. Não, a gente não briga, a gente resolve tudo entre nós. Na reunião nós estamos falando a mesma língua. Porque nosso produto é um só, carnaval, escola de samba. A nossa adversidade, né, é aquele momento de desfile. Nós somos adversários ali. Passou, eu ganhei, que bom, ganhei. Obrigada, irmãos, vamos pro próximo ano. Eu não ganhei, parabéns, irmãos, vamos pro próximo ano. A gente não pode deixar isso se perder, porque o produto é esse desfile final. Né? Mas, para além disso, nós temos uma história, nós temos histórias familiares, né, nossa, que estão muito interligadas, e a gente não pode deixar isso se perder de forma nenhuma, porque a chance de esvaziar e acabar, ela é muito grande. Porque a diferença hoje das escolas de samba aqui em Uberlândia com o bloquinho de rua, com os bloquinhos, nada contra o bloquinho, é que o bloquinho é um grupo de pessoas que vão brincar o carnaval naquele dia, naquele momento, se reúne ali, brincam, bebe, canta, dança, vai todo mundo embora. As escolas de samba trazem consigo todo um histórico, toda uma produção, todo um histórico de afinidade entre as pessoas, toda uma produção de enredo, samba enredo, todo um estilo de estrutura que não pode se perder. Então, assim, a ideia do produto do carnaval é que esse desfile não se transforme num bloquinho, que se perca essa essência, né? Então, que isso não se perca, pelo menos é isso que a gente tem tentado, eu e algumas outras pessoas que fazem parte da direção das outras escolas, que a gente não deixa se perder. É um trabalho que se segue o ano todo, né? O ano todo. E aí você me deixou com uma curiosidade, que provavelmente deve ser a mesma dos ouvintes, né, que te ouviram agora. Qual é o enredo desse ano? A Tabajara esse ano traz o enredo Maracatus. Há uns anos a Tabajara vem reafirmando, né, enredos com protagonismo negro, e esse ano não seria diferente. Nós vamos falar um pouco da história de tradição, fé, resistência e coroação dos reis negros no Congado e no Maracatu. É algo que resistiu ao longo de vários anos e está se perpetuando e consolidando com o carnaval. Que incrível! Que maravilha! Não pode perder. Tá imperdível esse ano. E aí, Priscila, o corpo no carnaval dança, sua, cansa, vibra e se expressa.
Como que essa vivência corporal, coletiva, pode ser entendida como uma forma de cuidado, libertação e pertencimento? Então, o momento que a gente está, eu como porta-bandeira, o momento que eu estou no carnaval, para mim, quando eu estou dançando, é um momento de muita entrega, né? E essa entrega, ela traz para mim uma descarga de energia, de forma que me traz emoções muito boas, me faz me sentir bem, né? Quando eu tô no carnaval, as pessoas falam, você não fica tonta de girar? Não, pelo contrário. Eu me sinto muito leve, eu me sinto muito entregue, até porque, no meu caso, meu mestre sala é meu filho, mais velho. E quando a gente está dançando, é um momento de troca de sentimentos, de afeto, de carinho que eu tenho, muito grande. E isso se traduz à maioria das pessoas, né? Por exemplo, as meninas que dançam lá na Tabajara, à frente da bateria, uma das princesas da bateria é minha filha. A minha filha dança desde pequena e ela fala que quando ela está dançando, ela esquece de tudo. Aquele momento que a gente está ali é um momento de entrega, de viver toda a essência que você tem, de trazer toda a alegria, a essência que você tem de felicidade de estar naquele lugar, né? O nosso Samir desse ano tem uma parte que fala assim, eu sou tabajara a todo momento, tenho um sentimento que não é comum. Azul alvinegra é meu estandarte, celebrando a arte do maracatu. Nesse momento que falei, eu sou tabajara, quando você olha no nosso ensaio, tá todo mundo numa sensação, e eu falando com você agora, eu tô arrepiada, gente, quando você vê o ensaio, você vê que todas as pessoas têm muito orgulho de falar, eu sou daqui. Eu sou isso aqui, eu sou daqui, alguém esteve aqui e hoje eu estou aqui. E isso pra gente é muito importante. Então, assim, todos os anos eu vivencio isso, mas esse ano em especial, o nosso enredo é do Wesley, que é um integrante da escola também é um primo meu e é um integrante desde criança, né, que vai para todos os ensaios e que fica lá e enche o olho de lágrima de ver as pessoas cantando, eu sou tabajara, e as pessoas batem no peito e falam, eu sou isso aqui para mim é importante, eu faço parte, eu pertenço. E isso faz com que as pessoas tenham um momento de alegria, de felicidade. Não que não tenha guerra, tá, gente? Pelo contrário, a gente tem embates. Como construção de coletivos, embates acontecem normalmente em todos os lugares. A gente tem diferença de pensamento, a gente diverge um momento de escolhas, mas nesse momento de estar ali, ensaiar e se entregar, ele é tão intenso, ele é algo que descarrega, eu acredito que todas as pessoas que estão ali descarregam as suas energias de uma forma muito positiva, de poder falar, eu tô aqui, eu faço parte, eu luto, eu resisto, e eu ainda, né, estou sobrevivendo, estou vivendo isso aqui. Então, assim, poder jogar esse corpo nesse momento, para mim, para todas as pessoas que estão lá, é algo extremamente essencial, é importante, faz bem. A gente sai do ensaio com uma sensação de, meu Deus, que leveza, que alegria de poder fazer isso aqui. Né? Esse cuidado de estar ali, ele é muito importante nesse sentido. É um pertencimento, é um fazer parte que transcende mesmo, assim, em todos os sentidos. Você chega, quando eu tô ensaiando, que eu tô dançando, tem momentos que eu paro o ensaio e eu começo a chorar de um jeito que assim, meu Deus, eu tô aqui, eu consegui, eu ainda tô nesse momento, né? Então é muito bom nesse sentido. É sobre orgulho, acima de tudo. Orgulho de fazer parte, orgulho de continuar algo que começou lá atrás, né? No meu caso, com o meu avô, e eu tô conseguindo estar ainda fazendo parte, estou trazendo meus filhos, meus netos, consigo chamar outras pessoas, né? É muito orgulho, é muito importante para mim, né? Poder estar nesse lugar, poder falar que eu estou e faço parte desse lugar. Que lindo. É muito bonito ver a maneira como você fala sobre pertencer mesmo, quando você cantou aí pra gente o samba enredo, parte dele. Nossa, deu pra ver em como os ouvintes não viram, mas a gente viu aqui de pertinho, como que muda a maneira como você fala, quando você começa a falar da história, mexe com a tradição também, é muito família, é muito casa pra você e dá pra sentir como que você transpassa isso, e o pertencimento, ouvir de quem faz parte, quem faz o carnaval pra gente, né? É muito bom e é muito diferente. E falar sobre pertencimento, existe uma diferença entre estar numa festa e, como você falou, ir ao carnaval, ir a um bloquinho e pertencer ao carnaval. E você claramente pertence, então, quem é de dentro, quem faz o carnaval, como isso se sente no corpo? Como que você percebe essa diferença de ir ao carnaval e ser o carnaval?
O que acontece? Eu falo muito que lá na Tabajara, nós temos muitas pessoas que estão com a gente que vão à Tabajara, que vão ao desfile, vão aos ensaios. Nós temos pessoas que vão aos ensaios, participam com a gente no desfile. Nós temos pessoas que vão aos ensaios, que chegam no ensaio, participam e vão para desfilar. E a gente tem pessoa que pertence, que produz esse carnaval e vivencia esse carnaval durante todo o ano e durante toda a vida, né? Pode-se dizer assim. No meu caso, eu vivencio o carnaval o ano inteiro. Eu fico muito feliz de pertencer, de sentir que eu sou parte desse carnaval, que o meu corpo pertence a esse carnaval. Fico feliz quando eu recebo, como eu te falei, uma mensagem de escutei a sua história e fiquei interessado em falar que você ia. O pessoal da TV Integração também me procurou lá e falou, nossa, me falaram que eu queria uma pessoa que pudesse me indicar pessoas para falar do carnaval, me falaram seu nome, umas 3 pessoas me falaram de você. Então, assim, eu sinto isso com muita felicidade, né? É meu lugar de paz e de guerra, eu brinco. De guerra porque, como eu te disse, a gente tem as nossas contradições e divergências no momento de construção, mas o meu momento de paz, de saber que eu cheguei no meu lugar. E o meu lugar, quando eu chego no meu lugar, eu me sinto abraçada. E às vezes não fisicamente, ninguém às vezes, em sua maioria as pessoas vêm me abraçar assim, no momento de ensaio e tudo mais. Mas às vezes um abraço afetivo, um abraço que vem de um olhar de você, um abraço que vem de você estar aqui, né? Um abraço que vem nesse, isso faz bem. Isso faz com que a gente... Eu me sinto, né, nesse momento que eu tô lá, eu me sinto uma pessoa que tem muita responsabilidade, né? Responsabilidade de continuar um processo, de continuar um trabalho. Então, isso é muito importante. Isso faz com que eu queira sempre lutar mais, cuidar de mim mais, para que eu possa... Igual eu falei, minha mãe morreu com 45 anos, eu tenho 46. O ano passado, quando eu fiz 45, estava próximo de fazer 45, eu tive um problema, quebrei o pé, tal qual minha mãe, 3 meses antes de falecer. E eu entrei num processo de depressão intenso com isso. Isso mexeu muito comigo. E mexeu no sentido de pensar, gente, pois eu vou repetir essa história. E depois eu falei, não, eu não vou. Porque a história dela veio até aqui, eu vou continuar a minha. E eu comecei a me cuidar de outras formas. Então, me cuidar que jeito? Vamos pra academia, vamos fazer caminhada, porque eu preciso de fôlego, eu preciso de físico pra poder estar na avenida. Eu preciso de fôlego pra correr pro processo de carnaval, porque os dias são intensos, a gente faz muitas atividades, né? Eu e praticamente todo mundo do carnaval, a gente não vive de carnaval, né? A gente não vive de arte, apesar de muitas pessoas viverem, a nem enxergar o carnaval como arte, mas a gente faz arte, a gente trabalha e concilia o momento de trabalhar no trabalho formal, trabalhar com o carnaval. Eu, no caso, ainda chegar e ensaiar. Eu brinco que eu sou uma velhinha da avenida, para eu desfilar, eu tenho que ensaiar todos os dias, eu preciso de pique, então eu vou para academia, eu ensaio, então um cuidado nesse sentido. No período de carnaval, por eu ser porta-bandeira, eu não sou uma pessoa, você bebe exageradamente, não bebo, mas no carnaval não bebo de jeito nenhum, porque eu preciso de ficar, eu vou girar, eu vou rodar, eu tenho que estar concentrada nesse processo, né? Sem contar todas as outras questões que a gente faz espiritualmente falando, rezas, banhos e afins, vinculados à nossa questão de proteção física e espiritual, né? Para esse momento que a gente precisa de estar fortalecido em todas essas áreas. Então, sentindo plenamente no corpo, para acabar assim depois do desfile, aquela descarga de assim, que maravilha, eu preciso de deitar, mas consegui finalizar, cheguei, né, ao final de mais um desfile. É mais ou menos isso tudo que a gente tem que fazer para chegar naqueles 50 minutos que as pessoas reduzem o nosso carnaval, apenas isso. Ele tem todo um trabalho de preparação antes, nesse sentido. Que incrível, como eu falei, é importante entender de quem pertence, como que funciona esse preparo e não só ao longo do ano, mas pro momento mesmo, como você falou, esse preparo espiritual, esses rituais que vocês têm para se preparar e como é importante esse cuidado de antes. Então, ir para academia, que seja uma terapia ou algo que vai fortalecer vocês para estar ali, porque é difícil. E como você falou, se deixar solto sem preparar, sem perceber que o carnaval precisa de você para acontecer. Então, se você não estiver bem, você não vai conseguir fazer um bom trabalho também. Então, é bom te ouvir falar desse cuidado
além do próprio carnaval, do próprio preparo, cuidado com você mesmo. Eu até esqueci, você falou de terapia, eu esqueci de falar. Há alguns anos, né, eu faço terapia. Antes eu também, por muito tempo, a gente historicamente, né, tem um processo de entender que às vezes terapia era bobagem, né? Eu que tenho, como eu falei, eu tenho 46 anos, eu ouvi por várias vezes, que depressão, vai trabalhar, vai lavar roupa, vai... E ao longo do tempo a gente percebeu que não, que tem coisa que a gente não dá conta sozinho, tem um profissional importante. E essa terapia, ela é extremamente importante para que a gente possa se encontrar em todos os processos, encaixar, né, carnaval, vida, família, relacionamento, vivência espiritual, para que a gente possa encaixar tudo isso sem se perder. E a terapia também é extremamente importante nesse processo. O cuidado espiritual, seja ele em qualquer área, eu acredito que a entrega espiritual seja extremamente importante. Essa entrega terapêutica, né, de terapia, eu recentemente estou fazendo até constelação, até por uma questão de entendimento de algumas coisas, né, que eu achava que não tinha me feito tão mal, mas a morte da minha mãe tão jovem, e eu com 21 anos, foi algo que mexeu muito comigo, e isso impacta em vários momentos, então eu tenho feito até constelação, então isso é muito importante. Se cuidar acima de tudo. Não dá para fazer academia, não vamos fazer caminhada. Caminhada em todo lugar dá para fazer. Então assim, aos tempos que eu não pude, e eu depois que eu quebrei o pé, eu fiquei, até o sapato que eu vou ensaiar, eu tenho ensaiado só de bota. Por quê? Pra segurar, eu quebrei, eu brinquei, o povo ficava rindo do Neymar, que ele chorou lá o dia que quebrou o pé, eu quebrei o quinto metatarso igual ele, chorei na rua igual uma criança. Cheguei no hospital chorando, eu chorava muito, porque doía demais, e é um quebradinho muito pequeno, mas dói mesmo, gente. Dói muito. Dói. E depois disso eu passei a usar só bota pra ensaiar. Por uma questão de segurança do pé. Eu fico assalto, eu ponho ali na última semana e vou para a avenida. Então, todo cuidado, ele é pouco, a gente vai envelhecendo, o tempo passa, a alimentação na semana do desfile, até a alimentação tem que ser, você não come nada? Não, eu como tudo, mas aí nesse período tem que reduzir, porque dependendo do que come, às vezes fica ansioso, e aí pode dar algumas questões que pode trazer mal-estar, desconforto, que pode atrapalhar. Então, para não atrapalhar o espetáculo que todo mundo vê, precisa de todo esse cuidado anterior. Tem que pensar em tudo, né? Tudo. Você falando sobre o cuidado espiritual, também é uma forma de honrar as nossas tradições, né? Honrar os nossos antepassados, é a nossa cultura de fato, que deve ser cuidada e perpetuada. E sobre a saúde mental, eu acho que dá palco para uma outra história, né? Como a saúde mental do homem negro e da mulher negra é negligenciada. Então, realmente, é uma temática muito importante que você trouxe visibilidade. Mas, infelizmente, hoje o nosso tempo está acabando. A gente está finalizando esse encontro com a Priscila por aqui. Mas a gente continua semana que vem, certo? É isso mesmo, pessoal. Priscila, te agradecemos muito por essa presença e deixamos aqui um espaço para você dizer quais redes o pessoal pode te acompanhar a Tabajaras também. E um recado que você queira deixar para finalizar. À vontade. Então, eu quero agradecer mais uma vez pelo espaço, né? Dizer que eu estou muito feliz de poder falar um pouquinho dessa questão nossa carnavalesca, da nossa história enquanto escola de samba, enquanto pertencente desse carnaval. Para me acompanhar, a minha rede, meu Instagram é priscila.costax, com X no final. O Instagram da Tabajara é Tabajara_. E eu também tenho algumas questões que eu coloco no Instagram da agência, que é Costa e Viagens, quando eu falo sobre as nossas viagens, né, que a gente faz, principalmente as viagens com cunho cultural. Feliz em poder falar dessa história nossa, que as pessoas possam nos acompanhar. Quem tiver em Uberlândia, os desfiles de Uberlândia acontecem 14 e 15 de fevereiro, então vai ser sábado e domingo. Nós teremos 4 escolas no sábado, 3 escolas no domingo. A Tabajara é a última escola do domingo, por volta de 10h30 da noite. Vai ser um prazer receber vocês, dá para assistir um pouquinho, né, do que nós produzimos como carnaval, tanto a Tabajara quanto as outras escolas que nós temos aqui. Eu não tenho dúvida que vai ser brilhante. E um agradecimento especial ao nosso patrocinador, a Diepafro UFO. Nos siga também nas redes sociais. Nosso Instagram é @afrosaudeufo. E a gente se vê no nosso próximo encontro. Muito obrigado e boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite.